Boa noite! Meu Deus, que bom estar aqui com você nessa noite. Só os mais que vencedores, fique de pé no seu lugar e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte. Glorifique o nome do Senhor nessa hora. Oh, aleluia, aleluia. 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 Que delícia, meus irmãos. Que bom ver você aqui neste lugar. Que bom ver o rostinho de alguns ainda, né? Mesmo que minoria da nossa igreja, mesmo ainda que é só uma parte da nossa igreja, mas que alívio ver você aqui neste lugar. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Aleluia. Não é ainda a maneira que nós gostaríamos de voltar com os cultos, mas já é um grande começo, já é uma grande oportunidade que nós temos de estar um pouquinho mais pertinho, né, uns dos outros como igreja, né? E que bom você também que está nos acompanhando online, você que está nos assistindo online. Deus abençoe sua vida também, que ainda está aí num tempo de quarentena, está ainda se guardando. Que o Senhor abençoe sua vida também. Logo nós veremos você também aqui neste lugar. Amém? Eu queria mandar você abraçar 10 pessoas aqui nesta hora, mas a gente não pode ainda, né, gente? Mas olhe para quem está perto de você, dá um graça e paz para ele. Os seus olhos sorriem também, sabia disso? Os seus olhos diz muita coisa também. Aleluia, eu fico feliz de ver cada um que está aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas aqui, amém? Abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e vamos sair daqui transbordando da presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Eu queria ler juntamente com vocês o Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Talvez você já até o conheça de cor. E eu sempre estive aguardando esse momento. Nós lá em casa sempre pensamos nesse dia, no dia em que nós proclamaríamos juntos essa verdade. Nós vamos ler apenas o versículo 1 em uma só voz. Amém? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Aleluia! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Possa inundar no seu coração, inundar o seu ser, a sua alma, e invadir qualquer resquício de angústia, de medo, de preocupação que ainda exista dentro de você. Eu me lembro daquele texto que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, ainda que eu tenha que usar máscaras, ainda que eu não possa abraçar o meu irmão, ainda que eu tenha que tomar todos os cuidados, às vezes isso nos incomoda, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação, porque nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos por aquilo que cremos. E nós cremos que o Senhor está do nosso lado, que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que o Senhor está perto e não longe, que o Senhor está nos abraçando com as suas mãos poderosas e nos guardando e nos livrando de todo mal. E por isso podemos nos alegrar no Senhor, podemos exultar no Deus da nossa salvação. Ele é uma rocha poderosa, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Oh, não temeremos, não temeremos. Oh Deus, nós estamos aqui nesta
te consagramos este culto, nós te consagramos esse culto, te consagramos esta igreja, te consagramos as famílias aqui representadas, aqueles que estão nos assistindo na gravação. Oh Deus, que eles sejam tocados por Ti. Oh, que a Tua presença seja manifesta em cada casa, em cada coração. E toma esse ambiente, Senhor. Erguemos um trono de louvor e declaramos o Teu reino. O Teu reino não tem fim. O Teu reino não tem fim. Oh, rasga o céu, Senhor. Oh, rasga o céu sobre nós. Inunda-nos com Tua glória. Inunda-nos com Tua presença. Inunda-nos, inunda-nos, aviva-nos, aviva-nos. Estamos alegres por estarmos aqui. Nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos na Tua presença. Oh Deus, oh deixa o Espírito Santo fluir aí onde você está. Aproveite esse tempo, ore em outras línguas. Flui, Rio de Deus. Flui, Rio de Deus. Flui, Rio de Deus. Que em nome de Jesus você possa oferecer um louvor, um sacrifício de louvor ao Senhor. Que as suas mãos possam estar levantadas, que o seu coração possa estar aberto e dilatado, e que nos seus lábios se encontrem os louvores do Deus Altíssimo. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro. Louve ao Senhor. Aleluia. Senhor, estabelece o Seu trono nessa noite, neste lugar, Senhor. O trono é Teu, Senhor, no nosso coração, na nossa vida. E nesta igreja, Jesus, o trono é Teu. O trono é Teu. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão.
Tu és absoluto. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Não éramos nada. Hoje somos filhos, filhos.
Igreja, vamos mais uma vez, vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se é para Jesus, aplauda mais forte, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é poderoso. Glória a Deus. Que bom ter esse momento aqui com os irmãos. Sabe, ali pela televisão é gostoso, mas é muito melhor aqui, não é, gente? É muito melhor quando nós estamos aqui, nesse ambiente, nessa atmosfera que o Espírito Santo prepara para nós. E eu espero, em nome de Jesus, de pouco em pouco, de semana após semana, nós vemos esse lugar aqui voltando ao normal, e logo nós estaremos juntos aqui, com esse lugar completo, sem distância nenhuma, sem máscara, sem álcool em gel, sem nada, irmãos, adorando ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Queria pedir para você sentar no seu lugar. Queria pedir para o pastor Rafael sentar também, por favor. Tadinho, ele subiu aqui em cima. Eu ia dar sinal para ele vir, mas não deu tempo. Ele não vinha, mas não deu tempo. Essa semana nós tivemos uma data comemorativa muito importante, que foi o dia do pastor. Né, gente? Peraí, deixa eu pôr minha máscara. Foi o dia do pastor e nós não podíamos deixar passar batida essa data, não é? Glória a Deus! Quantos são felizes pela vida dos nossos pastores aqui? Então, pastores, nós preparamos uma homenagem para vocês, simples, porém de coração. Nós vamos passar 2 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos colocar agora e depois nós vamos todos orar por ele. Amém? Glória a Deus! Faltou alguns que não puderam gravar, mas esse vídeo é a nossa homenagem para vocês, pastores que estão nos assistindo em casa, Israel, Rita, Jonas e Maurizete, amamos vocês, muito obrigada. E nós temos mais uma homenagem, os juniores não puderam estar aqui hoje para cantar, para fazer todas aquelas coisas que a gente já está acostumado, né, que todo ano tem, mas eles fizeram por vídeo e quero que vocês vejam, beleza? Mais um vídeo aí, dos juniores. Não forçar a gente a fazer nada que a gente não queira e também manter essa cabeça
calma com tantas críticas, com tantas dificuldades que você já passou na igreja. Um beijão! Minha paciência vem do Senhor, porque tem dias que só Jesus na causa, mas segue Deus que você briga. A pergunta que eu sempre quis fazer para os pastores é: como é que é falar para as pessoas sobre Deus, né? No caso, pregar o Evangelho. Primeiro você lê a Bíblia, ora bastante, e o Espírito Santo vai te falar o que você tem que dizer para as pessoas. No começo dá uma friozinho na barriga, mas depois você se acostuma. Feliz Dia dos Pastores. Pastor, qual é o sentimento de perder uma ovelha para o mundo? A minha resposta é que o sentimento de aflição e de tristeza. Mas o pastor ou mesmo as ovelhas, o rebanho, vai procurar a ovelha que está perdida no mundo, vai chamar ela de novo para a igreja e falar que Deus vai perdoar os pecados dela. Tchau, Deus abençoe. Eu sou o Theo e eu gostaria de saber se é difícil ser pastor na igreja, né? Oi, meu nome é Lucas e eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade de ser pastor. Para mim, a maior dificuldade de ser pastora é saber o que pregar quase todos os dias na igreja. E também saber responder para as pessoas que tiveram dúvidas durante o culto. É isso. Graça e paz, pastores. De que forma nós, juniores, podemos ajudar vocês na igreja? Oi, eu acho que vocês podem estar ajudando obedecendo, também orando, porque a oração de uma criança é pura. Eu vim aqui também para responder a pergunta, mas para falar um feliz dia dos pastores, para todos os pastores da igreja, pedindo também a bênção de todos vocês. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por a gente e um beijo. Segunda Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tenha uma recompensa. Eu tô aqui para desejar um feliz dia dos pastores. Eu gosto muito de vocês. Um beijo e tchau. Fiquem com Deus. Graça e paz, pastores. Eu vou ler um versículo que se encontra em Salmos 37:5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. Pastores, feliz dia dos pastores. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Graça e paz, pastor Israel e pastora Rita. Vim aqui desejar para vocês um feliz dia do pastor. Eu vim aqui também dizer que eu e minha família amamos muito, muito, muito vocês. Um beijo. Pastor Jonas e pastora Mausidete, feliz dia dos pastores, parabéns, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Oi, pastora Bruna e pastor Fiel. Eu vim aqui para desejar feliz dia dos pastores para vocês e que todos os dias sejam cheios de bênção. E nós amamos muito vocês. Beijo. Graça e paz a todos. Foi com muito carinho que eu fiz essa homenagem aos pastores Israel e Rita, Jonas e Maurizete, Rafael e Bruna. Com a palavra pastor, eu escrevo P de protetor, A, amigos, S de sensíveis ao Espírito Santo, T de trabalhadores do reino, O de obedientes à palavra e R de responsáveis. Somos gratos ao nosso Senhor Jesus pela vida de cada um, pelo amor, pelas orações, pela paciência em nos ouvir, por abrir mão de tantas coisas para servir ao próximo, abrir mão de si mesmos para dedicar à família Manuel. Vocês são exemplos para a nossa geração. Hoje é um dia muito especial, dia de celebrar e de dar honra a vocês, nossos amados pastores. Obrigada por tanta dedicação. Saiba que também são amados por todos,
Sabemos da responsabilidade perante Deus e perante a Igreja. Por isso, conte conosco, pois somos o corpo de Cristo em uma unidade. Somos mais que vencedores. Ele vai estar dando uma lembrancinha em nome de toda a nossa igreja para os nossos pastores que estão aqui. E também depois os outros pastores que estão em casa vão receber também. E nós vamos orar, o Dudu vai orar por nós. Queria convidar vocês para vir aqui. Glória a Deus. Estou numa luta ali, irmãos, com máscara e óculos. Pior que eu não estou enxergando nada. Mas isso... Bom, é uma honra, né? Muito bom estarmos aqui reunidos, como o pastor Rafael declarou. Esperamos que passe esse tempo e venha o tempo da normalidade, né? Todos bem juntinhos, bem próximos. É muito bom, né? Estar aqui com vocês, poder honrá-los nessa data. A Igreja Manuel presenteia vocês nessa data. Né? Como foi falado, há um presente também para o pastor Israel, para a pastora Rita, para o pastor Jonas, pastora Maurizete. Quero estar orando por vocês, tá? Vamos, fica de pé, igreja. Levanta suas mãos aqui para abençoar os pastores. Pai, nós te louvamos neste dia, Pai, por este casal, pelo pastor Rafael, pastora Bruna, pelo pastor Israel, pastora Rita, o pastor Jonas, pastora Maurizete, pela perseverança, Senhor, pela dedicação, pelo cuidado, Senhor, por dizerem sim ao chamado, Pai, por buscarem no Senhor a direção, a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, para que o reino do céu seja manifestado na terra. Em nome de Jesus, são embaixadores do céu na terra, como cada um aqui o é, embaixador do céu na terra, para manifestar o reino do céu. Abençoamos este casal, os demais casais, em nome de Jesus, a vida matrimonial, o casamento, abençoamos os filhos, a família, em nome de Jesus, abençoamos o ministério, o trabalho, as atividades, a vida com o seu chamado que eles têm, o propósito, a identidade que o Senhor tem para cada um, e o destino, o propósito, Senhor, os abençoamos, cada vez mais, Senhor, os faz sensíveis, né, sensíveis à sua vontade, Pai, sensíveis àquilo que o Senhor tem para a igreja, aquilo que o Senhor tem para as pessoas que o Senhor vai realizando a sua obra, Pai, nos lugares onde eles chegam, ainda mais hoje, com os cultos online, as pessoas que são tocadas, Senhor, em outros estados e até fora do país, em toda a nossa cidade, nós abençoamos a obra, o trabalho, a vida deles, declaramos, Senhor, bênção sem medidas, te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, por fazê-los sábios, inteligentes, sensíveis, dedicados ao Senhor, pessoas que buscam no Senhor estratégia, Pai, que não esmorecem, mas se esforçam e prosseguem adiante, Pai, vencendo em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, revestidos do Senhor Jesus Cristo, alimentando-se da palavra viva do Senhor, nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Parabéns. Eu queria abraçar, mas não tem como abraçar, né, gente? Muito obrigado aos irmãos. Pode sentar no seu lugar. Eu fico feliz, a minha esposa fica feliz também. Primeiro culto, né, que nós voltamos aos domingos e é dia do pastor, é dia de Santa Ceia. A nossa primeira motivação de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor, é Jesus Cristo. E a nossa segunda motivação maior de darmos o nosso melhor é você, meu irmão.
Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas suas orações. E se um presente que ia alegrar o meu coração nessa noite era abraçar cada um de vocês, né? Olha só, todos os dias, todo dia do pastor, todo ano, os irmãos abraçam, os irmãos querem estar juntos, né? E esse ano a gente não pode abraçar. Difícil isso, mas eu me sinto abraçado por cada um de vocês. Amém? Estou muito feliz nessa noite. Estamos aí com um probleminha, algum besouro entrou em algum lugar aí, mas vai sair daqui a pouco, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que você não é movido por aquilo que você vê, amém? Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos por aquilo que nós cremos, amém? Mas como é gostoso quando a gente vê algumas coisas diferentes, não é verdade? Como é gostoso quando a gente olha para algumas coisas e vê que as coisas estão mudando. A gente olha aqui para uma estrutura da igreja. Como é gostoso olhar para uma estrutura da igreja e ver que as coisas estão melhorando, né? Para quem não sabe, nós estamos investindo em algumas coisas aqui na igreja e o Senhor tem abençoado as nossas vidas durante esse tempo. Se tem um testemunho que eu posso dar para você como pastor dessa igreja, é que você fique tranquilo, porque o Senhor tem provido as nossas vidas. O Senhor tem provido tudo aquilo que envolve o nome dessa igreja. O Senhor tem providenciado, o Senhor tem feito, graças à sua fidelidade, graças ao seu coração de contribuir, a sua generosidade em dar. Então é muito bom. Nós não somos movidos por o que nós vemos, nada disso aqui nos move. Nós somos movidos em crer no Senhor Jesus. Mas é gostoso a gente chegar num ambiente onde o som está melhor, né? Porque esse mosquitinho aí, ele sai e o som volta ao normal de novo. Como é bom a gente chegar e ver uma tela nova e as coisas melhorando. Se você reparar, a nossa construção ela está toda rebocada, falta só uma partezinha para rebocar. Logo nós vamos colocar o gesso no teto e as coisas estão caminhando. Nós não paramos, a obra não parou. Eu não sei quem acompanhou no Facebook esses dias, nós estamos reformando a Casa Kids aqui em cima. E nós, aí a Armando Kids é a que se manifesta primeiro. Nós estamos, vai ser uma Casa Kids preparada para as crianças. Eu vou tirar a máscara, né? A gente acostuma. Gente, ninguém tira a máscara, por favor, tá bom? Nós estamos preparando a Casa Kids aqui no fundo, e vai ser uma bênção. As crianças vão receber ali um espaço para elas estarem durante os cultos. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. E tudo isso, graças à sua fidelidade. Graças pelo seu atender ao mandamento do Senhor em dar o dízimo, entregar o dízimo, ofertar. Isso é graças a você, meu irmão, que tem sido fiel ao Senhor. Isso tudo acontece por causa de você. Então nós estamos reformando a casa, tiramos todo o telhado, que já está ali há mais de 30 anos, o telhado. Arrancamos todos o telhado e Deus tem feito milagres, meus irmãos. Nós vamos compartilhar logo com vocês. Mas é bom, então agora o baterista fica dentro do aquário, né, para não ficar aquele som todo distorcido aqui dentro, e tudo isso é um investimento, e isso é possível por causa da nossa fidelidade a Deus. Eu queria convidar você neste momento, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos entregar ao Senhor, vamos colaborar com a obra do Senhor, amém? Você que não está preparado, não fique constrangido, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso coração. Você que nos assiste online, nós temos alguns meios que você pode contribuir também online, mas separe o seu dízimo, a sua oferta em nome de Jesus. Você que não tem um envelope, levante a sua mão, alguém vai lá pegar para você, entrega para você, para a gente não se movimentar muito aqui dentro do templo, amém? Enquanto você separa o seu dízimo, a sua oferta, vale lembrar alguns recados. Por favor, irmãos, permaneçam com as máscaras enquanto nós estivermos aqui no templo. Evite o máximo possível de movimentação aqui dentro. Os nossos banheiros estão funcionando normalmente, mas eu peço para você que é em caso de extrema urgência, só se for assim uma necessidade urgente, e aí então você pode usar o banheiro, amém? Caso ao contrário, dá uma seguradinha rapidinho, nós já vamos finalizar o nosso culto. O nosso culto ele vai durar uma média de 1 hora, 1h10, 1h20, no máximo nós vamos permanecer aqui, amém? Mas será um tempo precioso para as nossas vidas, amém? E por hipótese alguma, meu irmão, não dê a mão para o seu irmão, não abrace o seu irmão. Eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que isso é difícil, mas por favor, vamos nos proteger, é para proteção sua. Dá uma seguradinha de ir no banheiro, é para proteção nossa,
Amém? E eu creio em nome de Jesus que logo tudo vai voltar ao normal aqui. Você crê? Amém. Apresente ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Você, deixa eu abençoar a sua vida. Eu sei que o Senhor tem abençoado você, eu sei que o Senhor tem sustentado você, eu sei que a provisão tem chegado até você, mas eu quero liberar aqui uma palavra, uma oração para você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos neste tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Eu oro para que o Senhor seja a provisão, o sustento das nossas casas, da nossa família. Obrigado pela fidelidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Eu oro para que família nenhuma aqui desta igreja passe por necessidade, Senhor, mas que a provisão, o sustento do Senhor possa chegar até as nossas casas, as nossas mesas. Nós te amamos, é por isso que nós damos. Nós te amamos, é por isso que nós contribuímos. E nós damos com alegria nesta noite. Nós entregamos com alegria no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Permaneça no seu lugar, os irmãos vão passar recolhendo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que o Senhor multiplique o seu celeiro, que o Senhor multiplique aquilo que Ele tem colocado na sua mão, em nome de Jesus. Quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Aleluia. Eu gostaria de compartilhar rapidamente uma palavra ao seu coração, uma semente da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 52. Neste capítulo 6 do Evangelho de João, o Evangelho de João é o melhor evangelho para aquele que está conhecendo a palavra de Deus, para o novo convertido, aquele que está chegando agora. O Evangelho de João é o melhor evangelho que temos para compreender a obra redentiva, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E nesse capítulo 6, se você perceber, lá no começo do capítulo, é um capítulo extenso, você vai perceber um milagre que Jesus fez, muito conhecido por nós, da multiplicação dos pães e dos peixinhos, aonde o Senhor alimenta uma multidão de mais ou menos 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres, de aproximadamente 5.000 homens. Então Ele multiplica o pão, multiplica o peixe, alimentando aquela multidão. Depois de Ele fazer esse grande milagre, o Senhor Ele se retira, porque o texto diz que começaram a querer nomear Jesus como rei. Então Jesus sai de cena e Ele vai para o monte orar. Enquanto isso, os discípulos pegam o barco e atravessam o mar para ir para Cafarnaum. E aí, depois de 6 quilômetros que os discípulos estavam ali remando, veio uma grande tempestade. Você também já conhece essa passagem. Uma grande tempestade em que Jesus sai de onde Ele estava orando, e Ele caminha sobre as águas e vai em direção aos discípulos, e Ele acalma a tempestade. E aí, depois disso, eles chegam em Cafarnaum. E aí Jesus começa a pregar aos judeus, ao povo que estava ali. E Jesus começa a ensinar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque o povo quis seguir Jesus. A multidão, os discípulos quiseram seguir Jesus. Eles saíram de onde eles estavam, pegaram os seus barcos e seguiram Jesus e os discípulos para onde eles foram. E chegaram até Cafarnaum para ouvir Jesus. Jesus estava ficando muito famoso. E aí então a multidão, por ter visto aquele milagre da multiplicação dos pães, a multidão foi atrás dele. Por quê? Porque eu quero mais pão,
eu quero me alimentar mais desse Jesus. Então a multidão vai atrás de Jesus, e aí Jesus começa a pregar para essa multidão, e explicando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Quantos creem aqui que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Jesus é aquele que nos alimenta, Jesus é aquele que acaba com a nossa fome. Mas o povo começou a não compreender o que Jesus estava dizendo. Como assim você é o pão vivo? E Jesus começa a ensinar eles aqui no capítulo 6, que eles deveriam comer da carne, do corpo de Jesus, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí no versículo 52, meus irmãos, olha só o que diz o texto. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Você está entendendo aqui comigo? Depois de Jesus falar que ele era o pão vivo que desceu do céu, que eles deveriam comer do corpo de Cristo, exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus estava ensinando eles porque eles estavam atrás daquele pão que Jesus tinha multiplicado. E aí Jesus está ensinando eles a verdadeira comida, o verdadeiro pão sou eu que desceu do céu. Esse sim mata a fome, esse sim dá vida eterna. Pois a minha carne, versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está nos dando uma lição nesta noite. Aquele que se alimenta de Jesus jamais terá fome. O verdadeiro alimento é aquele que se alimenta do pão que desceu do céu. Aquele que quer vida eterna é aquele que se alimenta de Jesus, do corpo de Jesus. Esse sim tem salvação, esse sim tem vida eterna, esse sim é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento não é aquele que nós comemos todos os dias em nossas casas. O verdadeiro alimento que nos dá vida é Jesus Cristo, Salvador. Esse é o verdadeiro alimento. E o povo não estava entendendo isso. O povo estava querendo entender: como que eu vou comer desse Jesus? Como é que eu vou comer esse cara que está na minha frente? E aí eu me lembro, no meu tempo de seminário, onde nós aprendemos que depois de Atos, quando a igreja já havia iniciado, na época do Império Romano, a igreja era perseguida, e a igreja começou a se reunir nas catacumbas, aonde eles levavam os mortos, sepultavam os mortos. E a igreja começou a se reunir nas catacumbas romanas, do Império Romano, porque lá eles ficavam protegidos, era o lugar onde eles podiam fazer cultos. Olha o cenário que nós estamos vivendo. A gente não podia fazer culto até semana passada, hoje nós podemos. Mas não é uma sensação horrível? Não é uma sensação horrível não poder fazer culto, não poder se reunir? Mas se essas pessoas, eles faziam de tudo. Se eles fossem pegos, reunidos no nome de Jesus, eles seriam presos, eles seriam torturados, mas eles mesmo assim, eles iam. E olha onde eles se reuniam, nas catacumbas. Então eles eram conhecidos como a igreja da catacumba. Por quê? Porque ouviam-se dizer que aquela igreja comia do corpo e bebia do sangue. Eles ficaram conhecidos e eram acusados de canibalismo. Uma igreja que se reúne na catacumba, onde sepulta os mortos, e ainda comem do corpo e bebem do sangue. Que igreja é essa? E aí os soldados romanos, eles tinham medo de ir lá. Por quê? Que negócio doido é esse?
Eles ficavam assombrados com essa história de que uma igreja se reunia nas catacumbas e ainda comiam do sangue, comiam do corpo e bebiam do sangue. Eles não entendiam isso. E o povo judeu não entendia também o que era isso. Jesus, ele estava usando uma metáfora para que eles entendessem o verdadeiro alimento, para que eles se rendessem a esse Jesus, para que eles se rendessem a essa verdade em arrependimento, mas eles não estavam entendendo. E aí, mediante uma história dessa da igreja onde se reunia em catacumbas, conhecida como uma igreja canibal, meu irmão, nada pode parar a igreja, nada pode nos parar, nada pode impedir a sua igreja de estar viva e atuante, nada pode nos impedir de ser igreja. Uma doença não pode nos impedir. Soldados romanos não podiam impedir a igreja de compartilhar, de comer, de se alimentar do corpo de Cristo e beber do seu sangue. Nada podia impedir eles. E aí a metáfora que ele usou de comermos a sua carne e bebermos o seu sangue, sem dúvida chocou aqueles homens, chocou aqueles ouvintes. Mas isso quer nos ensinar que o homem, quando ele se alimenta de Deus, ele passa a depender de Deus. Quando ele se alimenta da palavra, quando ele se alimenta de Jesus, é um sinal de que ele precisa depender de Deus na sua vida espiritual. Jesus estava ensinando para aquele povo que ele era a provisão, que ele era o sustento, que ele era o verdadeiro alimento, que ele era a salvação para aquele povo. Não um simples pão feito por homem, mas o verdadeiro pão que desceu do céu. O próprio Deus veio aqui para nos salvar. Então comer e beber denotam uma fé real, uma fé plena, uma fé viva. Da mesma forma que no mundo físico comer e beber nos fazem apropriar-nos dos elementos nutritivos para continuar a existência do corpo, assim também é nos alimentarmos do corpo de Cristo e beber do seu sangue, nos apropria de uma vida eterna, de uma vida de fé. Então todo cristão, ele precisa entender isso. Precisamos nos alimentar do corpo de Cristo, precisamos nos beber do sangue de Jesus, é mandamento dele. Então Jesus estava ensinando, comer e beber de mim é o que? É ser dependente de mim. Comer e beber de mim é crer em mim, é ter uma transformação genuína, é se relacionar comigo, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é se alimentar de Jesus, é crer no Filho de Deus, é crer na morte de Cristo na cruz, é crer no sangue de Jesus, é crer na ressurreição de Jesus. Isso é se alimentar do corpo, isso é se alimentar do sangue, é você encher a sua boca e declarar: eu creio num Jesus Cristo que pisou aqui nessa terra, morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para me perdoar, e hoje eu vivo em cima dessa verdade, hoje eu caminho em cima dessa verdade. Isso é se alimentar de Jesus. Se alimentar de Jesus, meus irmãos, é todos os dias ao acordarmos, nós nos conectarmos com Ele em espírito e em verdade, é abrirmos a nossa Bíblia e em prantos lermos a palavra de Deus e nos apropriarmos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se alimentar dele é falar com Ele todos os dias, é render o nosso coração a Ele, é se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Isso é se alimentar de Cristo. Então, meus irmãos, se nesse tempo você talvez tenha desistido de ser igreja, é porque você não entendeu o propósito de ser igreja. Nós não podemos desistir disso, mas os empecilhos são grandes, os problemas são grandes. Nada isso pode nos impedir de ser a igreja de Cristo, de ser o corpo de Cristo. Nada disso pode nos impedir de nos alimentar do corpo de Cristo. E aí então Jesus ensina esses homens, e aí no versículo 60, olha só, preste atenção comigo no versículo 60, ao ouvirem isso, ao ouvirem que eles precisavam se alimentar de Jesus, do corpo de Cristo e beber do seu sangue, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali ouvindo Jesus pregar isso e falar sobre isso, que eles deveriam se alimentar do corpo e beber do sangue, olharam para Jesus e declararam para Jesus:
Dura é essa palavra. Esse é o título da nossa mensagem essa noite. Duro é esse discurso. E aí o texto continua: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Jesus está falando para ele: não leve isso como algo real, você não vai precisar dar uma mordida aqui em mim para se alimentar. É algo no Espírito, e o Espírito dá vida, é algo espiritual, não é algo literal. Jesus ainda estava tentando explicar para eles, mas a mente deles estava fechada. E ele continua no versículo 64: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, presta atenção no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Eu acho muito interessante essa passagem. Jesus, ele veio para salvar a humanidade, mas os seus o rejeitaram. Está mais uma vez aqui os seus o rejeitando. A falta de capacidade de deixar o Espírito Santo falar com esses homens fez com que esses homens se afastassem de Jesus. Jesus estava ensinando a eles: se alimente de mim, tenha relacionamento comigo, me ame, beba do meu sangue todos os dias. Sabe o que é beber do sangue de Jesus? É se lavar, se purificar no sangue dele todos os dias. Jesus estava querendo abrir a mente deles para isso, mas esses o rejeitaram. Dura é essa palavra. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Esse discurso que eles pronunciavam, aqueles que ouviam Jesus, palavra dura é essa, discurso duro é esse. Essa tem sido a fala de muitos nos dias de hoje. Essa tem sido a fala de muitos que frequentam igrejas aos domingos. Esse discurso é muito duro. Essa palavra é muito dura. Quando um pastor prega sobre pecado, essa palavra é muito dura. Quando um pastor vem com uma exortação, com amor, mas vem com uma exortação, vem nos ensinar o que é certo, vem nos ensinar o que a palavra de Deus nos diz, nós às vezes julgamos como uma palavra dura, como um discurso muito duro. E isso tem feito crentes moles, que não aguentam ouvir a verdade da palavra. Isso tem feito as igrejas pregar não a palavra, mas pregar aquilo que o povo quer ouvir. Às vezes nós estamos fazendo como esse povo aqui, fez com Jesus. Dura é essa palavra, Jesus. Quando o pastor vem falar alguma coisa, meu irmão, você está errando nisso, meu irmão, você está errando naquilo. Não, dura essa palavra, vou sair da igreja. Quando nós somos confrontados com uma pregação, quando nós somos confrontados por um líder, quando nós somos confrontados por alguém que quer nos ensinar, o nosso coração às vezes olha para isso e fala: duro é isso para o meu coração. Quando nós estamos no pecado e alguém vem nos confrontar, duro é isso para o meu coração. E nós começamos a tratar a palavra de Deus com uma dureza que não tem como entrar no meu coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter um equilíbrio. Os pastores precisam ter um equilíbrio. Hoje nós vemos pregações na igreja, na internet, está muito fácil nós selecionarmos aquilo que nós queremos assistir. As pessoas querem ouvir palavras de afirmação, palavras de bênção, mas não querem ouvir uma palavra de exortação, porque dura essa palavra, Senhor. E aí quando o pastor às vezes pega um pouco mais pesado com a gente, confrontando o pecado na palavra, ao invés de a gente se render àquilo, a gente fica desanimado.
Eu vou procurar uma igreja, porque aquela igreja lá é muito dura, aquele pastor é muito duro. Você está entendendo aqui comigo, meus irmãos? E o povo, no fim dos tempos, como nós temos vivido, as pessoas querem procurar uma igreja que amacia o ego, que te prepara para viver coisas grandiosas e vencedores durante a semana. As pessoas querem ouvir que os negócios dela vai dar certo, que ela vai prosperar, que ela vai enriquecer. Mas as pessoas estão com o coração fechado quando o pastor vem e fala assim: ou você muda, ou você vai queimar no fogo do inferno. Ou você abre o seu coração e se rende, se arrepende da vida que você tem vivido, ou você se alimenta do corpo, ou você bebe do sangue, ou você vai queimar no fogo do inferno. Dura essa palavra, pastor, mas é a realidade para os nossos corações. E aí eu acho impressionante o que Jesus faz nessa passagem. Aqueles que ouviam Jesus falaram: dura essa palavra, quem pode suportá-la, Jesus? Talvez eles falaram na chance de Jesus olhar e falar assim: é verdade, você é amado de Cristo, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. O que Jesus fez? Qual foi a reação de Jesus? Jesus não aliviou não, meu irmão. Jesus, com amor, ele continuou a exortação. Olha, eu tenho falado, porque o Espírito dá vida. Aquele que não se alimenta de mim, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com o Pai, não está junto. E aí o texto continua dizendo no versículo 66, que Jesus simplesmente deixa eles embora. Olha o que diz o versículo 66: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe, povo? Sabe, meus irmãos, filhos de Deus, muitos vão deixar a Jesus Cristo nos últimos tempos. Muitos deixaram Jesus Cristo no meio da pandemia. Muitos deixaram de caminhar com Ele no meio da tempestade. Muitos, porque não podia vir à igreja aos domingos, deixaram de andar com Jesus. Fizeram como esses discípulos, porque o texto chama eles de discípulos. O texto fala: os discípulos deixaram de andar. E aí o que Jesus faz? O povo começa a ir embora. Por quê? Isso aí não é para mim não. Eu experimentei o milagre, eu vivi milagres, eu vi Jesus transformar pão e peixe, eu vi Jesus alimentar uma multidão de mais de 5 homens, com 5 pães e 2 peixinhos, mas esse negócio de comer e se alimentar dele não é para mim. Eu estou te deixando, Jesus, eu deixo de te seguir agora. É como apertar o botão do Instagram, simples assim, deixei de lhe seguir. E viram as costas e vai embora. E o que Jesus faz? Jesus se desespera? Não, por favor, fica aqui. Eu tenho uma outra palavra para você. Se você não gostou dessa, eu tenho uma outra para você. Jesus simplesmente deixa eles embora. E Jesus não para por aí. Olha o que Jesus faz. Jesus perguntou aos 12, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que estavam se alimentando diretamente de Jesus: vocês também não querem ir? Quiser ir, pode ir. Mas se ficar, vai viver a verdade, vai andar na verdade, vai se alimentar da verdade. E isso mexe comigo. Muitas vezes estamos facilitando o Evangelho para as pessoas conseguirem se enquadrar no Evangelho. Igrejas que estão facilitando o acesso a Jesus. Igrejas que estão facilitando o Evangelho para segurar gente sentada na cadeira. É nós que precisamos mudar para se enquadrar no Evangelho, e não o Evangelho se enquadrar em nós, meus irmãos. Palavra dos últimos tempos: é tempo de se alimentar de Jesus, é tempo de partir o pão, é tempo de tomar de Jesus,
tomar o sangue dele, é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de largar as coisas velhas para trás, é tempo de parar de ser criança, é tempo de amadurecer em Cristo Jesus, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de andar igual Jesus andou, é tempo de ser igual a Ele, é tempo de ser santo, é tempo de ser separado, é tempo de abrir a boca e declarar quem Jesus é em nossas vidas. E para aqueles que acham a palavra muito dura, eu faço igual a Jesus, eu deixo embora, e ainda pergunto para quem fica: vocês não querem ir embora também? É tempo de se alimentar de Jesus. Qual discípulo nós somos? Aquele que só quer os benefícios, as vantagens materiais? Aquele que acha que a palavra é muito dura? Ou aqueles que reconhecem, como Pedro reconheceu no versículo 68? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Qual discípulo nós vamos ser? Aqueles que ficam olhando para as vantagens materiais, aqueles que querem se alimentar só daquilo que sustenta o seu umbigo, ou nós vamos ser aqueles discípulos que vão permanecer até o fim, que vão sofrer o que precisar sofrer, que vão ouvir a exortação e aquilo vai doer, mas isso vai transformar a minha vida? Nós vamos ser aqueles discípulos que vão abrir a palavra e não vai selecionar o que é bom, o que é gostoso, mas vamos ser aqueles discípulos que abrem a palavra de Deus e se alimenta dessa palavra, que recebe a exortação em amor e tem transformação de vida. Nós vamos ser aqueles discípulos que senta com Jesus todos os dias e se alimenta desse Jesus, que come do corpo de Cristo, que bebe do sangue de Jesus e declara para todos ouvirem: eu sou de Jesus, eu sou com Ele e eu estou sendo preparado para o grande dia que Ele vier para nos buscar e vamos nos encontrar nos ares e vou viver a vida eterna, vou viver eternamente com Ele, aonde não há mais doença, aonde não há mais pecado, aonde não há mais tristeza. Nós temos que nos preparar para isso. Esses são os discípulos verdadeiros. Preste atenção aqui comigo, meus irmãos. Meu coração dói de pensar nisso, mas muitos não vão voltar. Muitos, se forem, não vão voltar num tempo como esse. E eu não estou falando de voltar corpo presente, meu irmão, porque tem muita gente que está nos assistindo que gostaria de estar aqui neste momento, mas não podem estar. Mas muitos, como eu disse semana passada, vão se esfriar no amor e na fé e não vão conseguir voltar. Mas eu espero que você que está aqui nessa noite seja aquele discípulo que se alimenta do corpo de Cristo, seja aquele discípulo que come do pão, que traz à memória aquilo que dá esperança, se alimenta diretamente disso. Aqui está a simbologia do corpo de Cristo e o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós comemos esse pão, nós estamos lembrando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. Nós estamos lembrando como o corpo dele foi amassado, como o corpo dele foi furado naquela cruz, por amor a mim e a você, e como o sangue dele escorreu, foi derramado naquela cruz, para nos salvar e nos purificar. Fique de pé no seu lugar. Nós preparamos a Santa Ceia devidamente. Está totalmente esterilizado, a equipe aí dos diáconos esterilizou. Você pode ficar tranquilo, só você vai ter contato direto com isso. Eles vão passar a ceia para os irmãos. E na hora certa nós vamos tomar todos juntos. Enquanto isso, analise você mesmo. Como se encontra o seu coração, como está a sua vida? Será que eu sou aquele discípulo que estou em busca de vantagens pessoais, de vantagens materiais? Ou eu sou aquele discípulo que se alimenta do pão vivo que desceu do céu?
e nunca vai abandonar Jesus. Eu sou aquele discípulo, como declarou Pedro, o apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O verdadeiro discípulo é aquele que entendeu que não há mais nenhuma chance, não há mais nenhum lugar que ele possa ir, que ele possa se encontrar, a não ser na presença do Senhor, a não ser junto com Deus, aliançado com o Senhor. Enquanto os irmãos estão passando, analise o seu coração. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e Ele vivo está. Ressuscitou como um leão. Sempre eu cantarei o mestre deste lugar. Cheguei a esse amor que me rasga por inteiro. Cheguei a esse amor que afasta todo tempo. Cheguei a esse amor que me escolheu primeiro. Cheguei a esse amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei o mestre deste lugar. Pra sempre eu cantarei, tu és rei deste lugar. Jesus, queremos nessa noite nos apropriar daquilo que a Tua Palavra nos ensina. De forma simbólica, Senhor, este pão representa o Teu corpo na cruz. De forma simbólica, este suco de uva representa o Teu sangue na cruz do Calvário. E nós tomamos posse do que a Tua Palavra diz em João 6. Eu digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sei que isso é simbólico, Jesus. Não adianta nós tomarmos a ceia, participarmos da Santa Ceia do Senhor e não ter uma vida digna deste ato simbólico. Mas nessa noite eu consagro a Ti esse pão representando o corpo de Cristo, e eu consagro a Ti esse suco de uva representando o Seu sangue na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque nós Te amamos e nós cremos na obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor nos amou e se entregou por nós naquela cruz, e através da sua cruz, através da sua morte, nós podemos alcançar a vida eterna. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e ter livre acesso ao Pai, Senhor. E assim como o Senhor nos ordenou que comemos o pão e tomamos o cálice até que Ele venha, nós queremos mais uma vez, como o corpo de Cristo, de forma simbólica, fazer isso em nome de Jesus. Podeis comer o pão. Podeis tomar o cálice. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós Te honramos nessa noite, Jesus. Nós Te agradecemos pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Obrigado porque através da sua morte nós temos vida, e vida em abundância, Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos ter mais uma chance de nos lavar e nos purificar no Teu sangue. Nós temos uma chance, Senhor, de nos arrepender e fazer parte do Teu corpo de Cristo, o Teu corpo que nos une, e ter livre acesso ao Pai, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua obra na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, pela Sua entrega total por amor a nós, Senhor. Nesta hora nós Te aplaudimos, Te engrandecemos e declaramos que nós pertencemos a Ti, declaramos que nós somos livres em Ti, declaramos que a nossa vida é Tua, declaramos que nós temos livre acesso ao Pai, que nada mais pode nos atingir, nada mais nos condena. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa noite nós renovamos a nossa aliança contigo e declaramos que nós somos um contigo. Nós nos alimentamos do Teu corpo, nós nos bebemos do Teu sangue, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, toda a sua família. Que os olhos do Senhor estejam sobre você, iluminando os teus passos, te dando sabedoria, guardando por onde você estiver. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre você. A comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, reunião de mulheres aqui, teremos a Santa Ceia para as mulheres. Tem um lixinho lá no portão, você pode pegar o seu kit aí que ficou, né? O seu descartável e colocar no lixinho lá. Não cumprimente, não abrace, mas pode sorrir, amém? Quarta-feira também tem culto para toda a igreja, também tem Santa Ceia para quem não pôde vir, encoraje o irmão que possa vir para que ele esteja conosco, amém? E sábado também culto de jovens, também ceia para os nossos jovens, amém?
Deus abençoe vocês. Pode aplaudir. Vai na paz do Senhor. Glória a Deus.